Bem-vindos a mais um debate-papo, aquela conversa agradável entre amigos, sempre de um assunto relevante, falada de uma forma edificante. Hoje nós teremos a presença conosco do apóstolo Adriano. Vamos estar então convidando aqui o nosso amigo, o apóstolo Adriano. Ô, Adriano, tudo bem? Apóstolo Aloysio? Tudo bem? Como é que você está? Estamos. Como estão as coisas aí? Estamos bem. Tem que ser na graça, né? Enfrentando dias maus, nada melhor do que a graça de Deus. Não, e sem a graça fica tudo sem graça. Então, é melhor ter a graça. É melhor ter a graça. Adriano, você está à frente de um ministério, ramo estendido. Eu gostaria que, antes de tudo, você pudesse explicar a todos, né? Eu, às vezes, até por causa da ideia, né, eu falo renovo, porque o ramo estendido ela tem sempre uma ideia de renovação. Sim. Então, nós estamos... Deixa eu me ajustar aqui um pouco melhor para ver um pouco melhor a você. Ok, está ótimo. Está ótimo. Está maravilhoso agora. Então, nos explique um pouco, inicialmente, o que é, como surgiu o ramo estendido. Pois bem, vou dar um panorama. Eu sou originalmente mineiro, do sudoeste de Minas, e em 88 eu tive uma experiência tremenda com o Senhor. Em 89 eu já fui para o seminário, né? Eu tinha 6 meses de convertido. Fui para o Paraná para fazer seminário, fiz seminário teológico lá e comecei a desenvolver todo o ministério por lá. E isso já faz mais de 30 anos, então. Né? Então nós estamos assim envolvidos no ministério. Nova caminhada. Já há uns 30 anos, 31 anos. Fui ordenado em dezembro de 93, né? Então de ordenação mesmo, dá 26 anos. E quando foi em 96, o Senhor disse que era para nós começarmos algo novo. Nós saímos de uma igreja tradicional e começamos do zero, né? Não dividimos, não... Que bom! Começamos algo realmente... a minha família. Tá? E nós começamos uma igreja, e lá nós implantamos essa igreja. Então fui pastor ali nesta igreja local em Londrina por bons anos. E quando foi mais ou menos por volta de 2008, 2009, Deus começou a ativar o aspecto mais apostólico e profético. Né? Quando você vai delineando melhor a sua identidade ministerial. Né? E eu via que eu não tinha uma pegada pastoral, não é muito da minha identidade ser pastor que cuida das ovelhas, né? Que está focado ali na comunhão, no cuidado, na alimentação das ovelhas. Fui percebendo que tanto a minha esposa, Daniela, e eu, tínhamos uma veia apostólica bem intensa, com uma ênfase. Foi aí que nós fomos buscar o Senhor, então, o que fazer? E foi aí que Deus nos deu uma palavra. Então, tudo começa na palavra de Gênesis 49, 22. Então, nós não sabíamos o que fazer. E em Gênesis 49, 22, é quando Jacó está liberando uma palavra para o futuro das tribos. Tá? Sim, sim. Ele reúne as tribos para dar uma palavra para o futuro. E no versículo 22 diz assim: José, um ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos se estendem por sobre o muro. Então, quando eu li este texto, eu ouvi claramente... Um ramo estendido. É esse ramo frutífero, este ramo junto à fonte, e os seus ramos frutíferos, eles se estendem por sobre os limites, né, sobre os muros. Então foi daí que surgiu
o Ministério Apostólico Ramo Ou Estendido. seja, o que eu percebo é que, em vez de ter uma visão, vamos dizer, para dentro dos muros, é uma visão e um alcance para fora dos muros. Isso. Então, para poder abençoar outros ministérios, outras pessoas. Então, esses muros têm a ver fora das quatro paredes, né? Claro. Que atinge a sociedade. Fora dos muros tem a ver que atinge o corpo, que vai para fora daquilo que nós fazemos. E também tem um aspecto de uma promessa, que é se estender às nações. As nações, claro. Isso. Foi a partir daí que também nós começamos a trabalhar, lá em 2009, começamos a trabalhar com internet. Então, todas as nossas... Nós começamos a treinar... Ou seja, levou uma vantagem, né? Treinar Nesses dias você está com vantagem. Treinar o nosso pessoal. E realmente, no começo, foi desafiador para as irmãs mais velhas, os irmãos mais velhos. Mas Deus deu uma graça tão tremenda que o pessoal foi se adaptando, foi se ajustando. E com isso também veio a nossa identidade de conectar pessoas que não estavam se adequando em igrejas locais, e para elas não ficarem sem igreja, né? ou desigrejados. Deus começou a mostrar a perspectiva apostólica, por exemplo, como que os apóstolos, depois de Atos 8, porque eles ficam em Jerusalém, e as pessoas são dispersas. E eles não perderam essa conexão, mesmo estando longe delas. Então foi aí que Deus começou a trabalhar conosco a perspectiva dos alinhados apostolicamente conosco, mesmo morando em outra cidade. Então, o que o Senhor trabalhou conosco é o seguinte: espera aí, se Paulo, sem internet, sem e-mail, sem os recursos, as pessoas que moravam em outras cidades estavam vinculadas a ele apostolicamente, então é muito mais possível isso acontecer hoje. Então nós começamos isso há 10 anos atrás, a estabelecer o que nós chamamos de alinhamento apostólico, com pessoas, famílias, ministérios, igrejas, negócios, que teriam um comprometimento com a nossa liderança apostólica, com as nossas ministrações, os nossos direcionamentos, e foi aí que aconteceu. Agora, quando chega em 2016, e o processo é um pouco longo, mas 2016 é quando o senhor diz... eu tenho tempo. Tá bom. Lá por volta de 2009, 2010, Deus me trouxe para Campinas. Eu vim visitar um casal e ele disse que nós tínhamos uma porção em Campinas. Então, Daniela e eu começamos a orar se era para nós mudarmos já para Campinas. Consultamos as nossas lideranças apostólicas no Brasil e o apóstolo Chuck Pierce, no Brasil, a apóstola Neuza Tioca, nos Estados Unidos. Você é ligado tanto ao Chuck Pierce como a Neuza, né? Isso. A nível internacional ao Chuck e a nível nacional a Neuza. Isso. E veja, os dois estão interligados, porque quem me indicou para o apóstolo Chuck Pierce foi a apóstola Neuza, né? Então não há nenhum tipo de conflito, né? Não, claro. Né? E então não era. Nós ficamos orando, então, de 2008, 2009, né? Mas quando chega 2016, o senhor diz, é agora. Então, em 2016, nós começamos a fazer a transição de mudança para Campinas. A igreja local de Londrina ficou com uma equipe de pastores, que nós havíamos treinado, né? Transferimos toda a parte de liderança administrativa para eles tocam lá, e nós viemos com o Ministério Apostólico Ramo Estendido para Campinas. Começamos todo um processo em 2016. Quando foi 2018, início de 2018, aí eu me mudei para Campinas. Então,
Hoje nós temos um centro apostólico, que é de onde a gente faz todo o treinamento, transmissão, para não só para aqueles que estão alinhados conosco, mas para o corpo de Cristo. Deus tem nos dado graça para abençoar o corpo Amém. e atingir a sociedade também, porque nós hoje trabalhamos com irmãos que têm ministério não só na igreja, mas tem ministério também no governo, na arte e entretenimento, na mídia, nos negócios, na educação, na família. Então, nós operamos para fora do muro. Então, vocês estão bastante, digamos assim, comprometidos com aquele trabalho que se chama, em linhas gerais, da conquista dos 7 montes, das 7 áreas de esfera na sociedade. Sim, nós estamos comprometidos porque essa compreensão ela está muito vinculada à figura profética da conquista, né, da promessa. Por exemplo, se você vai para Deuteronômio, capítulo 1, a partir do versículo 19, toda a instrução é sobe e conquista os montes. Né? Então, a perspectiva que nós temos é desta promessa em que o povo de Deus conquista os montes, né? Conquista as montanhas, ou conquista as esferas da sociedade. E como mesmo a habitação dos gigantes, né? Digamos, no sentido da habitação dos gigantes. Isso. Por isso que precisa de uma unção de Caleb, porque para você matar os gigantes dessas montanhas, né? Então, nós trabalhamos, sim, dentro dessa perspectiva. Por exemplo, nós temos um movimento, e a partir daí nós começamos, então, trabalhamos com os alinhados, né? Como pessoa, família, ministério, igreja, negócios. E nós trabalhamos também com um movimento de jovens. Nós iniciamos um movimento de jovens chamado Nova Safra, que também atinge jovens não só vinculados a nós, mas jovens que queiram se mover dentro da unção profética que nós operamos, que nossa veia profética é muito ligada à tribo de Issacar. A tribo de Issacar, lá em 1 Crônicas 12, conhecia os tempos e as estações, e por conhecer os tempos e as estações, sabia o que Israel devia fazer. Era uma tribo de Agora, o que seria para aqueles que nos ouvem, conhecer o tempo e as estações? O que seria um tempo e o que seria uma estação? É claro que a gente tem uma noção assim, mas dentro dessa visão de capacitar, de preparar para poder afetar a sociedade econômica, política, culturalmente. Primeiro, de uma maneira bem simples, Deus estabeleceu um calendário na Bíblia que durante muito tempo a igreja leu a Bíblia e não percebeu este calendário. Sim. No Concílio de Nicéia, a igreja abandona esse calendário bíblico e se associa ao calendário greco-romano. Mas Deus estabeleceu nas Escrituras um calendário. Então, já começa por aí. Né? Então, quando você se move na unção de Issacar, você precisa compreender o calendário de Deus. Há um calendário de Deus. Por exemplo, em Atos 17, 26, Paulo diz que Deus prefixou tempo e prefixou limite da habitação. Habitação é lugar, então é tempo e lugar, é agenda. Deus tem uma agenda. E ele traz isso nas Escrituras. Acontece que, muito tempo, a igreja perdeu de vista esse calendário que Deus estabeleceu e que ele segue. Nós é que mudamos. Deus não mudou. E esse calendário, as famosas festas bíblicas, né? Que há festas bíblicas, a gente não... Eu sei que é um assunto extenso, que se a gente for falar sobre festa bíblica, vai
ultrapassa qualquer tempo. Mas as festas bíblicas estariam nessa ideia do calendário? Sim, sim. Na verdade, os ciclos de Deus, eles estão inseridos nesse calendário. Então, primeiro é conhecer o calendário. Segundo, é conhecer a maneira como Deus trabalha esses calendários, que tem a ver, primeiro, com ciclos. Então, há 3 ciclos principais. Um é o princípio do Shabat, que é descanso. Né? Você trabalha um período e descansa outro. É um período... O Shabat é uma festa semanal. É uma perspectiva... E é bem familiar. Né? O outro ciclo é o ciclo mensal. A Bíblia fala da celebração de Rosh Kodesh, que é a celebração de primícias, que ocorria, na perspectiva bíblica, no início de cada mês lunar. Porque o calendário bíblico ele é lunar. Sim, é lunar. Tá? Por isso que ele é também chamado de festa da lua nova. Porque é na lua nova que se inicia o mês. E você tem as 3 principais festas que são verdadeiras colunas no calendário. Sim. Que é a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Tá? E aí você encontra um outro elemento do tempo. Para Deus, tempo é relacionamento. Claro. Então, todos os pontos chaves do calendário, ele chama para um encontro especial. Isso numa perspectiva semanal, mensal e 3 vezes no ano. Então, por exemplo, dependendo dos teus relacionamentos, você perde ou ganha tempo. É verdade. Dependendo do teu relacionamento com Deus, você ganha ou perde tempo. Então, como você me perguntou o que é tempo, no conceito bíblico, tempo é relacionamento. E aí tem um outro aspecto, que tempo é evento. Né? Então, esse é o aspecto também do tempo, né? Que é evento. Tanto que ele marca o tempo com eventos. Aí entram muitas festas, entra o sabá. Isso. Aí entra esses aspectos. Né? Então, aí é outra avanço. Então, nós trabalhamos, por exemplo, os jovens, né, que é o movimento chamado Nova Safra, nós trabalhamos eles dentro desta unção de Issacar e dentro das 7 montanhas. Capacitando-os. Capacitando-os para se moverem no tempo e no lugar onde Deus inseri-los. Exatamente com essa perspectiva estendida. Claro. Né? Bem dentro, a partir de Atos 8, que é quando os apóstolos ficam numa base, os apóstolos ficam no centro apostólico de Jerusalém, e os crentes são estendidos, né? E lá eles pregam a palavra, lá eles curam os enfermos, lá onde eles estiverem. E a partir também desse centro apostólico, hoje nós temos uma rede apostólica de líderes que já são reconhecidos nos 5 ministérios. Então, temos uma rede apostólica chamada 5x7. São apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que operam nestas 7 montanhas, né, da sociedade para influenciar o reino de Deus dentro da unção de Issacar. Isso é bem interessante mesmo. Bem interessante. Então, essas festas e tudo, eu vou abrir aqui uma coisa. Porque é o seguinte, nós tivemos, com o movimento do DECEN, que todos nos envolvemos, todos estivemos assim, direta e indiretamente, apoiando, fazendo parte de coisas como o jejum de 40 dias até a Páscoa,
né? Então todo mundo ou jejuou, igrejas jejuaram. Depois, os 50 dias de oração até Pentecostes, ninguém falou nada. Mas você não acha, eu estou propondo a minha igreja, que nós temos que nos movimentar até tabernáculos. Sim. Porque nós já nos movimentamos até a Páscoa, nós nos movimentamos até Pentecostes, mas ficamos um pouco, parece-me que quietos em relação a algo tão importante quanto o tabernáculo. Sim. O tabernáculo é algo importante. Sim. E nós deveríamos, como igreja, como corpo, estar também nos preparando. Nem todo mundo pode fazer o que os judeus fazem, né? Um bom judeu, pelo menos uma vez na vida, vai a Israel, né? Sim. Vai lá estar em uma das festas, das 3 grandes festas. Mas a igreja que toma tudo por fé, e tudo é feito por meio da fé, você não acha que nós devemos fazer algo, nós devemos nos movimentar em direção a tabernáculos agora, que é quase que a igreja gritando: Senhor vem, Senhor opera, Senhor realiza, Senhor seja bem-vindo. Eu creio, né? Sim, Luiz, eu creio que nós precisamos resgatar essa perspectiva de movimento. Tá? Exatamente. Essa perspectiva. E uma das coisas, por exemplo, quando nós trabalhamos a escola de Issachar, nós temos uma escola de 20 aulas, chamada Escola Intensiva de Issachar. Nós temos uma plataforma chamada EAD Studio Online. É um centro de treinamento online. A pessoa pode acessar, ali tem os congressos. Por exemplo, ano passado você pregou no congresso nosso. Então, sim, tivemos. Todos os nossos congressos, cursos, treinamentos ficam nesta plataforma. É só acessar ramoestendido.com.br/EAD. Lá você tem esses congressos e tem... Repete de novo, acessa como? ramoestendido.com.br/EAD. EAD. Ok. Para que aqueles que não anotaram, agora anotaram. Então, essa plataforma nós temos um dos treinamentos, chama Escola Intensiva de Issachar. E um dos aspectos, quando você aprende o calendário, você aprende as festas, mas você aprende também o aspecto da aliança de Deus com Abraão. E você começa a perceber em Abraão, que é o pai da fé, tanto para os judeus quanto para os gentios, que ele tem essa perspectiva de movimento. E eu creio que a igreja precisa resgatar essa perspectiva que nós estamos em movimento. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. E aí agora, respondendo a sua pergunta, nós precisamos nos mover em avanço de Shabat em Shabat, de primícias em primícias, de festa em festa. Então você tem essa perspectiva. Então, de Páscoa, você trabalha até Pentecostes. É certo que há um detalhe entre Páscoa e Pentecostes que não tem nos outros, que Deus manda lá em Levítico 23, 15 e 16, contar os dias. Ele manda você contar de Páscoa a Pentecostes 50 dias. Tanto que Pentecostes tem a ver com 50 dias. Né? E também é chamada de festa das semanas, porque você conta 7 semanas inteiras, 49, no 50, mais um, você está em Pentecostes. Mas... É praticamente o que, digamos, aquela questão do ano sabático e tudo mais, né? E aí você tem,
digamos, os 7 anos sabáticos mais um. Sim. Então você entra em jubileu. Isso, mas o que eu estou dizendo aqui é, por exemplo, você tem este movimento no tempo. Sim, sim. Né? E isso é extremamente didático. Por exemplo, você que é um extraordinário mestre, né? Há uma estrutura pedagógica nestes ciclos. Porque ao mesmo tempo que eles são repetitivos, eles também são de avanço. E aí vem um outro conceito do tempo. O conceito bíblico de tempo, ele é tanto cíclico quanto linear. Então, por exemplo, no aspecto do Shabat é cíclico, de primícias é cíclico, das festas bíblicas cíclico, mas você vai para novos anos. Então você tem essa perspectiva cíclica, que é o redentivo, porque Deus te dá novas oportunidades, né, de tempos em tempos, neste período, e ao mesmo tempo te levanta e te leva para o futuro. Verdade. Então, esse que você colocou entre Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, Páscoa, este é o movimento que nós deveríamos fazer, que a igreja primitiva fazia. Tanto que quando você vai olhar para os escritos de Paulo, ele diz, olha, eu quero estar aí até Pentecostes. Então, ele tinha as festas bíblicas como um marco no movimento missionário dele. Era um referencial também. Era um referencial. Então, o que nós precisamos fazer? Celebramos Páscoa, agora vamos neste movimento de avanço no que Deus quer trabalhar conosco até Pentecostes. Então, quando você chega em Pentecostes, você chega na plenitude. Celebrou Pentecostes? Então agora vamos ver o que Deus está trabalhando conosco até chegar em tabernáculos. Amém. Chegou em tabernáculos, o que Deus quer trabalhar conosco agora até a Páscoa. Maravilhoso. Nós, do Ramo Estendido, operamos assim. Tanto que agora nós estamos numa campanha de 40 dias de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Por quê? Quando Moisés sobe em Êxodo 19 ao monte, e ele recebe ali a Torá, ele fica 40 dias de jejum e oração. E Êxodo 19 foi o primeiro Pentecostes. Sim. Então, quando você celebra Pentecostes, você é estimulado a um tempo de 40 dias de jejum e oração. Então, há todo um mover de Deus dentro da agenda que ele estabeleceu na Escritura. Só que, desde do concílio de Nicéia, Constantino ele tirou a igreja das raízes bíblicas, colocou num calendário greco-romano e começou a tirar a igreja das festas bíblicas para as festas pagãs. E Deus tem restaurado isso no mundo. A compreensão que não são festas pura e simplesmente judaicas. Que o calendário não é um calendário judaico. É uma festa bíblica. É uma festa do Senhor. E que Jesus celebrou. E ele, por exemplo, a festa da Páscoa é incrível, porque ele morre exatamente no dia. Ele por exemplo, ele é preso. Tudo isso a questão profética bíblica é muito forte. É muito forte. Muito forte. É muito forte. Então Deus vem restaurando essas coisas. Essas festas e tudo, as pessoas precisam entender que nem toda festa judaica é uma festa bíblica. Isso. Mas que todas as festas bíblicas Sim. são, consequentemente, festas judaicas.
Por quê? Por quê? Porque o judeu vive aquilo. Porque, na verdade, Israel é a nação primogênita da aliança. Exatamente. Então é o seguinte, como Paulo diz lá em Efésios 2, eles receberam a aliança. Primeiro eles, depois nós. Depois nós. Então, por isso que as pessoas acham que são coisas exclusivamente judaicas. E não são. São de Deus. Porque tem características, né, que já digamos, a identidade. O povo judeu tem uma identidade ligada ao Velho Testamento que é inquestionável. Sim. A Torá, sem a Torá não há judeu. Sim. Essa que é a verdade. Sim. Então a gente tem essa identidade. E nessas celebrações todas, eu vou até pegar um gancho do que você está falando, em que você disse que era ligado, e é ligado, desculpe, ao ministério do Chuck Pierce, nos Estados Unidos. Eu sei que você e Coraola já foram, você vai constantemente, Coraola já foi com você, né? E vocês vão para aquele encontro que eles realizam lá, e que é algo bem interessante, porque vão nações, né? vão de todas as partes. Para as pessoas que talvez estejam nos ouvindo e devem estar até curiosas, eu tive o privilégio de ver foto e tudo, mas como é essa reunião? Vocês se encontram ali? Existe um momento especial buscando de Deus, sim, algo de especial? Tá. Nós, a apóstolo Daniela e eu, nós seguimos o Chuck desde 2004. Em 2009 foi quando nós nos alinhamos apostolicamente com ele, e uma vez por ano nós vamos lá desde 2009. Então, já são 11 anos, né? Então, nós somos vinculados... E em que mês, mais ou menos, que vocês vão? Desculpe a pergunta. Assim. Às vezes... variado? Às vezes nós vamos... Já fomos, né? No período da Páscoa, no período de Pentecostes ou no período de Tabernáculos. Normalmente, a gente vai em um desses 3 períodos. Mas podemos ir em outros períodos, né? Claro. Então, nós somos alinhados com o ministério dele, chamado Glory of Zion. Né? Então, nós prestamos contas, nós temos a mentoria deles já há mais de 11 anos, dentro desse relacionamento. Depois, mais tarde, ele, então, junto com Peter Wagner, estabelece a rede apostólica internacional Global Spheres. E aí... nós fomos convidados para participar. Na época, era só a apóstola Neuza e nós que participávamos dessa rede apostólica aqui do Brasil. Ou seja, vocês são a primícia. Então, são os primeiros que vieram lá. Hoje tem outros, né? Hoje Então, normalmente nós vamos quando coincide os congressos com a reunião desta rede apostólica Global Spheres, né, que é uma rede internacional. Então, tem líderes, isso é muito bom, líderes dos 5 ministérios que operam nas 7 montanhas do mundo. Então, Ásia, África, América do Sul, América Central, América do Norte, Europa. Então, são líderes globais, né? E é uma rede que tem crescido muito. Então, quando a gente vai para participar do Global Spheres, para participar da conferência que tem em sequência, e aí nós temos reuniões administrativas, porque são nossos líderes em quem nós prestamos contas, né? E interessante, também temos direcionamentos. Vocês se reúnem lá, todos, né? Deve ser algo muito interessante, porque quando se reúne assim, gente oriunda
de culturas diferentes, línguas diferentes, diferentes nações. Eu digo sempre que é uma celebração que faz todos nós pensarmos no céu. Todos nós temos um vislumbre do céu. Nós amamos, né? Nós amamos, tem sido assim algo extraordinário, né? Sobrenatural. Em um desses eventos eu não tive muitas, eu tenho, obviamente, né, por me mover profeticamente, eu estou muito ligado às questões dos anjos, né? Sim. Mas pessoalmente, uma visitação angelical eu não tive muitas, mas uma delas foi num destes eventos lá no... Oh, que interessante! Que interessante! E foi uma hora de uma liberação de um som. Foi um africano que estava pregando, um apóstolo africano, e quando ele disse, olha, nós vamos liberar o som, e eles liberaram o som, o céu se abriu, veio uma unção sobre mim, e foi aí que eu tive esse encontro com o anjo, me ministrando, mais ou menos semelhante, não, né? Claro, guardadas as devidas proporções, mas quando Isaías, lá no capítulo 6, disse, ai de mim, e o anjo veio e ministrou e restaurou e comissionou Isaías para a missão, né? Foi um encontro similar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória Então, a Deus mesmo. É algo assim, muito bom. Tem sido muito bom. Então, a gente vai, abastece e volta para a guerra. Mas a grande vantagem, às vezes as pessoas são um pouco críticas quanto a congresso, tudo depende de como as coisas são feitas, né? A gente não vai ficar só fazendo congresso na vida, mas tudo depende de como são feitos, porque podem ser tão abençoadoras, como você diz, recarrega a bateria, Isso. literalmente, para um ano mais, para um ano mais. E a gente recebe tantas coisas, e trabalhos como as pessoas vão para congressos da CEPAL, Sim. que é um congresso mais numa linha histórica, mas é tão maravilhoso. Já participei muito. Eu acho ótimo você ter, como o Dr. Larson, ou então o John Piper, pessoas desse, e já na glória com o Senhor, o Russell Shedd, a Edmei Williams, que é nossa amiga, né? Essas coisas são oportunidades de Deus. Sim. Nos dar reservas, né? De Deus nos capacitar. E você disse uma coisa muito importante, saindo do muro. Me chama tanta atenção que na Bíblia, Deus diz, por exemplo, a Abraão, sai da tua tenda e eu falarei contigo. Não podia falar lá dentro? Podia. Podia. E eu tô, não é abandona a tua tenda, não é nada disso, é somente sai. Por quê? Porque do lado de fora estava a visão que Deus queria dar, que a tenda, o melhor que fosse, era impeditiva para que ele pudesse ver as estrelas, os grãos de areia da terra. Ele tinha que sair para poder ver isso. Às vezes as pessoas dizem, Deus pode falar lá dentro? Pode, mas você não consegue ver o que Deus gostaria que você visse. Exato. O problema não é só ouvir, né? Eu creio que há duas questões que fazem toda a diferença. Uma é a agenda de Deus. Atos 17, 26. Deus prefixou tempo e lugar. Então, quando você está no tempo certo, no lugar certo, Deus intervém. Então, não é a questão de você ir em todos os eventos. Mas você, mas você precisa estar no evento que está na agenda de Deus para você.
que naquele tempo Exatamente. você precisa estar naquele lugar, não pode ser em outro. Fantástico, Então, fantástico. esse é o aspecto. Adriano, dentro do que você falou, existe uma palavra que é do grande A.W. Tozer, que ninguém discute, é quase um Moisés no nosso meio. Quando Tozer fala, Isso. todo mundo fica... Minha esposa é apaixonada pelo Tozer. Tozer é fantástico. E ele diz uma coisa, que o evangelho, o ministério do evangelho, para que seja que dom ministerial a pessoa tenha, né, ele é especialista. Nós temos que ser especialistas no que Deus nos chamou. Então ele chama a atenção sobre isso, e eu, quando ouvi essa frase dele, que mais do que nunca nós temos que ser especialistas, eu me lembrei daquilo que Paulo fala, quem profetiza seja na proporção da fé, e chega uma hora que ele diz, aquele que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou seja, tudo uma ideia de uma dedicação. Isso que você falou, você tem que reconhecer a agenda, reconhecer também, digamos, o seu chamado. Isso. Aí o seu chamado. Por exemplo, um outro aspecto, por exemplo, em Gênesis 49, 22, Jacó chama os seus filhos para um evento. Claro. É um congresso. Né? E ali ele libera palavras para o futuro dos seus filhos. Então, o que é importantíssimo? É você estar em eventos dos seus líderes. Verdade. Dos seus pais, digamos Dos assim, seus... né? Dos pais. Voltou, deu Nós estamos falando de estar nos eventos dos seus pais. Dos seus pais. Então para mim, esses dois são dois parâmetros que eu utilizo. Né? E aí você coloca um outro que é extraordinário, que é aquele que vai te aperfeiçoar dentro do teu chamado. Então, a agenda de Deus, os congressos da sua paternidade ministerial e aquilo que vai aperfeiçoar o teu chamado. Então, esses três pontos, eles são definidores para você discernir se aquele evento é importante e você deve participar ou não. O Monteiro Lobato, que hoje algumas pessoas até por causa do tema racial e coisas assim, tem umas posições contra o Monteiro Lobato, mas ele dizia uma frase que na Rádio MEC era muito citada: um país se faz com homens e livros. O problema é que livro você tem de montão. Então, digamos o seguinte, há tantos livros que aí cabe a nós fazer a escolha dos melhores. Isso. Dos melhores livros. Naquele livro que virou até um filme, A Máquina do Tempo, o final desse, ele retorna e leva 3 livros com ele. E então a pergunta do escritor é: que livro você levaria? Não é? Porque, como você falou, tudo tem a ver com o propósito. Isso. De sua, eu vou até ser, vamos dizer aqui, bem ampla, sua existência, o propósito em Deus. Sim. E isso não é algo que a gente, aproveitando esses minutos que ainda temos, que muitas pessoas, às vezes, vivem uma vida, eu não quero dizer que vivem uma vida sem propósito, mas que lhes demora encontrar qual é o propósito
de Deus para a vida delas. E veja que quando você olha o livro de Eclesiastes, há uma associação direta entre propósito, tempo e modo. Claro. Então, muitas vezes as pessoas perdem tempo. Por que elas perdem tempo? Porque elas não discernem o propósito. Porque elas não vivenciam o propósito. Porque para cada propósito tem um tempo definido e um modo definido. Então, muitos ficam perdendo tempo. Por quê? Porque não discernem o propósito. E Romanos 8:28 é um texto que eu amo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Que muita gente não cita, né? Exatamente. Porque, na verdade, quem ama a Deus quer viver o propósito de Deus. E quando você ama a Deus e vive o propósito de Deus, todas as coisas cooperam. Há uma conspiração do favor de Deus para que você possa avançar no seu destino profético, vamos dizer assim. Vamos dizer, aquela questão que diz até a Bíblia dos apóstolos mesmo, que chegaram a tal ponto que as demandas, as necessidades da igreja, eles disseram, não é bom que nós fiquemos metidos nisso. Isso. Vamos eleger homens que cuidem disso para que nós nos dediquemos. Agora eu vou falar ao propósito. Isso. Né? Ao propósito. Então nós vamos orar, vamos estudar a palavra e assim por diante. Isso é tão sério e às vezes as pessoas não têm noção da seriedade. Por exemplo, em Números capítulo 16, Coré, Datã e Abirão e mais 250 líderes, eles queriam o propósito de Arão. Coré, na verdade, queria ser o sumo sacerdote. Ele estava desprezando o propósito dele de levita. A coisa ficou tão séria que a terra se abriu e eles foram engolidos vivos. Então, você desprezar o propósito para o qual Deus te criou é algo muito sério. É cair vivo no inferno. Por exemplo, você pode pegar, né, dentro dessa perspectiva e ver, sim, você entra em ruína. Literalmente, claro. Você é lançado no chão por não viver aquilo para o que Deus planejou. Né? Jeremias 29:11 diz, o Senhor dizendo, eu é que sei que planos, que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro bem-sucedido. Amém. Então, e ser bem-sucedido na perspectiva de Deus está diretamente relacionado com o seu propósito. Amém. Isso mesmo. Agora, Adriano, esta questão de alcançarmos, algumas pessoas talvez nos ouvindo, eles dizem, como é que eu busco saber qual é o propósito de Deus para a minha vida? Claro que nós sempre dizemos, vai ler a Bíblia. É a primeira coisa. Deus sempre tem uma resposta dentro da Bíblia. Mas como é que a pessoa enxerga o seu, vamos usar uma linguagem assim, destino profético, o seu propósito de vida? Fora a oração, né? Jeremias 33:3. Clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, não sabes? Eu sempre começo por procurar descobrir os dons espirituais. Bem prático. Por quê? Porque 1 Coríntios 12, Paulo diz que nós não devemos ser ignorantes quanto aos dons.
1 Coríntios 7,7 diz que cada um tem de Deus o seu próprio dom. E 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros, conforme o dom que você recebeu, para ser um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Amém. Então, do meu ponto de vista, como alguém que treina outras pessoas, Sim. sejam jovens, sejam líderes, nós sempre começamos a partir do dom. E a partir do dom, nós olhamos também para as experiências que a pessoa tem com Deus, o seu testemunho, ao longo da vida. Por quê? Porque Tiago 1,12 diz que quando você é aprovado numa prova, Deus te dá uma coroa. Ou seja, você não só recebe o prêmio, mas você recebe autoridade, você tem governo sobre aquela área. Então, quando você une o testemunho, que são as experiências, com os dons, é um excelente ponto de partida para que a pessoa descubra o seu propósito. Por exemplo, eu tenho aqui um relógio, certo? Qual é o propósito dele? Qual é a essência dele? Marcar horas. Mas para ele marcar horas, ele precisa ter uma capacidade e um serviço. O nosso propósito, ele precisa de uma capacidade e de um serviço. A capacidade, os dons espirituais, o serviço, a missão que Deus nos designou. Então, de uma maneira bem reduzida, bem simples, né? Para a pessoa começar o processo. E ter uma... ela vai ver como Deus a usa, como ela até se move. É uma coisa natural nela. É aquele negócio, o evangelista evangeliza. Né? Eu, por exemplo, conheço ministros de Deus, pastores, que eles têm assim, uma paixão pelo social, e que você vê que o dom de misericórdia, de socorro, está com aquela pessoa. Porque você vê agindo nisso. Então, um aspecto. Né? Ela tem uma compaixão diferenciada. É sobrenatural. É isso mesmo. Isso é maravilhoso, porque muitas pessoas ficam literalmente perdidas, né? Sim. Eu digo que um dos problemas da Seara ser grande é que ela é grande. Vamos dizer assim. É que ela é tão grande que você diz, por onde que eu começo? Eu vou começar. E quase que dá para brincar pelo início. Isso. Comece sempre pelo início. Comece pelo que está diante de você. Então não ter medo de provar, de experimentar e checar o seguinte, ó, isso aqui eu não tenho experiência com Deus nessa área, não tenho dom nessa área, não ficar culpado com isso, e seguinte, eu vou ter outras experiências, sabe? Ter essa disposição experimental também, não só experimental, mas experimental, e não ter medo de frustrações. Não, eu estou no processo, então eu vou tentar fazer isso aqui, não tenho experiências com Deus nisso aqui, não tenho essa capacidade sobrenatural nisso aqui, então essa aqui não é a minha área. Eu sempre digo o seguinte, né? Eu não tenho dom pastoral. Então, por exemplo, para mim, quando eu penso assim, visitas pastorais, né? É uma coisa que eu não tenho. Quando eu vou fazer visita, é porque eu tive uma revelação. Então, a pessoa sabe que quando eu vou visitar, tem revelação no negócio. Entendeu? Então, é importante que você saiba o que você é capacitado para fazer e aquilo que você não é capacitado para fazer. E não ter medo de, olha, irmão, isso aqui você faz melhor que eu. Deus te abençoe. Eu vou fazer coisas que Deus me capacitou para fazer. Então, aí você está falando já do espírito de equipe, né? De se mover
como uma equipe. Isso. Ou seja, para você estar à frente de uma obra ou de um ministério, nada impede que em várias áreas pessoas sejam bem melhores do que você. Até é bom. Não, nós precisamos orar para que Deus levante pessoas melhores do que a gente em muitas áreas. Porque principalmente nas áreas que a gente não é bom, se levanta igual alguém a mim, vai ser tão ruim quanto eu. Exatamente. Então, ele tem que ser melhor do que eu. Nós estamos chegando já ao final, né? Quase uma hora que estamos aqui, né? Adriano, eu quero... Não, tudo bem, eu quero te agradecer por podermos ter trocado essas ideias. Sim. E compartilhar com o povo de Deus. Sim. Eu gostaria de te pedir que, se você pode fazer uma oração de uns 2 minutos, né, abençoando todo mundo, para nós encerrarmos. Vamos lá. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra, assim na vida de cada pessoa que está acessando esta conversa, Amém, como Jesus. nos céus. Oramos para Amém. que o Espírito Santo de Deus promova a restauração e a compreensão da agenda divina, Amém. das festas bíblicas e do propósito. Em nome de Jesus, que elas recebam do Senhor a luz sobre o propósito delas, em nome de Jesus. Amém. 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 Adriano, muito obrigado. Eu espero tê-lo aqui. Eu é que agradeço. Debate-papo numa próxima vez. Sim, tá? Manda um beijão para a família toda aí. Um grande abraço, um abraço forte para toda a família aí também. Deus abençoe. Tá bom. Tchauzinho. Tchau, tchau. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco no debate-papo hoje com o apóstolo Adriano. E, como eu digo, sempre uma conversa agradável entre amigos, de um tema relevante, falado de uma forma edificante. Que Deus abençoe a todos e até a próxima vez, se assim o Senhor nos permitir. Aqui se despede pastor Aloysio de Moraes.